Meu nome é Alessandro Trovato, do portal sigonerd.com, e essa é uma aula um pouco diferente. Nosso amigo, o Laender Alves, do Guru do Excel, também vai fazer uma participação nesse vídeo. A partir de agora, montamos um projeto em que vamos selecionar alguns assuntos nos nossos fóruns de discussão, nas dúvidas que normalmente nós recebemos pelos nossos blogs, portais e e-mails, e vamos gravar um vídeo gravando a explicação para essa dúvida. Essa é uma forma mais didática, você tem todo o material de apoio tanto no fórum do Guru do Excel quanto no meu canal de vídeos no YouTube, em que você vai conseguir encontrar muita informação preciosa para o seu aprendizado. Mas é claro, ambos sabemos que muitas dúvidas surgem no caminho e por que não juntar aí o nosso expertise, o nosso conhecimento para tentar ajudar aqueles que precisam tirar suas dúvidas com relação ao Excel. Lainer, vamos então tocar o projeto em frente. Vou fazer a minha parte, então vou tirar a dúvida dessa nossa colega e na sequência passo para você dar a sua sugestão também. Espero que seja bastante proveitoso esse nosso trabalho. Desejo a nós um futuro de grande sucesso e espero que, é claro, todos gostem aí dessa nossa parceria. Um abraço, meu amigo. Vamos tirar então as nossas dúvidas dos nossos participantes aí dos fóruns. Como você pode ver, Guru, a dúvida da Lana Barreto foi postada no meu canal do Google+, nos comentários do vídeo sobre tabela dinâmica. Ela gostaria de criar então um gráfico de colunas comparativo com mais de um grupo de comparações. Por exemplo, com os dados de produção ou peças ou faturamento de janeiro a dezembro de 2014, comparados com os dados de 2015, com 3 cidades distintas. Eu tomei a liberdade de montar aqui uma planilha modelo, que você também deve ter aí, Guru, onde há as informações. Esses dados são aleatórios. Eu tomei como base aí a dúvida da nossa colega. O que eu sugeriria nesse caso? Como ela precisa fazer um comparativo por cidades, eu utilizaria o método de agrupamento de faixas de células na hora da criação do gráfico. Veja só. Como ela tem aqui os dados separados de 2014 e 2015, segurando a tecla Ctrl, eu vou marcar primeiro, na verdade eu vou marcar primeiro essa faixa de meses, que é igual das duas colunas, das duas tabelas. Na sequência, segurando a tecla Ctrl apertada, eu marcaria São Paulo 2014 e depois São Paulo 2015. Note que eu criei aqui 3 faixas de células e a Lana deve fazer esse mesmo procedimento se a sua planilha estiver dessa forma. Aí, o que eu faço? Com base nessa seleção, eu vou clicar em inserir. Vou escolher aqui o gráfico de barras e, se você perceber, Lana, aqui está o comparativo. Eu posso até escrever aqui que é para São Paulo. São Paulo. Comparativo 2014, 2015. Muito bem. Aqui, então, você tem 2 colunas para o mês de janeiro, representando o ano de 2014 e a coluna de 2015, o mesmo de fevereiro até dezembro. Pois você poderia fazer o mesmo para o Rio de Janeiro, veja só, marco a primeira coluna de meses, marco Rio de Janeiro e Rio de Janeiro nas 2 colunas, criando faixas de seleção alternadas. Vou inserir mais um gráfico de colunas e o título desse gráfico de colunas agora vai ser, vamos lá, vamos corrigir, Rio de Janeiro, comparativo 2014, 2015. E, para facilitar, acredito que você já tenha até pensado nisso, Guru, como duplicou aqui as cidades, eu posso apagar tranquilamente a legenda, pois no título do gráfico eu já estou representando a cidade. Para fechar aqui o gráfico dela, selecionaria de novo os meses, selecionaria agora Brasília 2014, selecionaria Brasília 2015, inseriria mais um gráfico, vamos lá, vai ser também o de barras. Dessa vez, para facilitar, eu não vou perder tempo digitando tudo, porque nós podemos ser práticos no trabalho. Vou copiar esse título e vou colar aqui embaixo, substituindo apenas a palavra São Paulo para Brasília. E vamos diminuir um pouquinho da fonte. Vamos colocar aqui, melhor. Vou apagar a legenda e é isso aí. Note que temos então, com 2 tabelas diferenciadas em anos diferentes, gráficos de comparativos de resultados. Muito bem, Lana, essa é a minha parte da explicação. Eu espero que você tenha entendido e passo a bola agora para o Guru do Excel. Laender, como é que você ajudaria aí no caso essa nossa colega? Um abraço para vocês. Olá, Alessandro, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui falando com você e tenho certeza que essa parceria será muito proveitosa para todos.
Eu já estou aqui com os dados da planilha modelo que você criou. E eu vou aproveitar a mesma ideia de gráfico de barras de você. Mas antes de apresentar o meu modelo e mostrar o passo a passo da minha solução, eu gostaria de convidar a todos que ainda não conhecem o fórum do Guru do Excel, que faça seu cadastro lá e participe. Vou demonstrar para vocês aqui, o endereço é gurudoexcel.com/fórum. E será basicamente aqui deste fórum onde eu irei retirar as perguntas para esse nosso formato de vídeo respostas. Então, aqui nesse fórum, eu e alguns outros membros, nós respondemos perguntas em geral do público relacionadas a Excel, realizamos alguns debates, certo? Então basta entrar lá, gurudoexcel.com/fórum e clicar aqui em criar conta se você ainda não tem a sua conta aqui no fórum. Nesta videoaula, inclusive, eu vou matar vamos dizer assim, dois coelhos com uma única cajadada. Vamos resolver dois problemas com uma única videoaula. Por que eu digo isso? Porque essa semana eu fiz uma enquete aqui no site, no fórum, onde o pessoal escolheu um gráfico. Deixa eu só procurar aqui. Escolheu um gráfico para eu mostrar o passo a passo. A enquete era para ele escolher abaixo desses 10 modelos aqui de gráfico 1. E foi justamente o gráfico vencedor, o gráfico de comparação mês a mês, né, que será o gráfico que eu vou utilizar. A única diferença basicamente aqui do modelo apresentado é que ele está no formato de linha, e para a solução da nossa amiga Lana, nós vamos utilizar o gráfico de barras, mas a semelhança será a mesma. No final eu vou até mostrar como é que converte o gráfico de barra para linha e vice-versa, só para vocês entenderem aí. Mas para vocês entenderem o funcionamento do gráfico e da solução que eu irei apresentar hoje, eu tenho aqui a mesma tabela de dados que o Alessandro utilizou no modelo dele, certo? Que é aqui dos meses de 2014 e os meses de 2015. E nós temos os valores para 3 cidades. O gráfico é o mesmo, a gente tem aqui as colunas de barras, né, os gráficos de barras, e aqui a gente pode escolher o mês em questão. Quando eu seleciono um mês aqui, ele faz o destaque daquele mês para fazer uma comparação mais tranquila, mais fácil de visualizar. Então eu tenho aqui o mês de março comparado com o mês de março do outro ano. A mesma coisa se eu for trocando de mês, ok? E aqui embaixo eu tenho um seletor para cidade. Se eu clicar aqui, por exemplo, em Rio de Janeiro, os valores vão alterar para Rio de Janeiro. Eu fazendo o mesmo para outra cidade, ele vai mostrar. Então, a ideia aqui é que eu vou utilizar o mesmo gráfico de barras que o Alessandro utilizou. A diferença será basicamente que eu vou criar alguns controles adicionais para que essa comparação ela seja feita através do mesmo gráfico, sem a necessidade de criar vários gráficos aí, como foi feito no exemplo do Alessandro. Mas a ideia será basicamente a mesma ideia da dele. No final eu ainda vou mostrar aí como é que muda aí de linha para barra, de barra para linha, ok? Então vamos começar? Então vou pegar aqui a nossa planilha aqui, né? Passo a passo com os dados da planilha modelo que o Alessandro criou. Então eu tenho os mesmos dados, a única diferença aqui é que eu dispus eles um abaixo do outro e coloquei uma linha separando as duas tabelas. Por que dessa linha? Para dar esse efeito aqui de separação entre um dado e outro. Como é um único gráfico, para que eu tenha essa divisão aqui, eu criei essa linha. Essa linha aqui representa na minha série de dados esse espaço em branco aqui no meu gráfico, ok? Então a gente tem aqui as 3 colunas, uma para cada cidade, e os meses aqui eu coloquei de forma abreviada, né, de janeiro a dezembro, tanto para a tabela de 2014 quanto para a tabela de 2015. Aí vocês devem estar perguntando o que será essa tabelinha do lado. Como o nosso gráfico, ele é um único gráfico e os valores mudam, eu sempre utilizo essa técnica de criar uma tabela adicional e os dados que vão para o gráfico serão os dados que nós vamos calcular aqui. Nós vamos puxar dessa nossa tabela mestra os dados que vão aparecer no gráfico. Então, por exemplo, neste caso aqui está aparecendo no gráfico os dados da cidade de São Paulo, certo? Então, eu vou puxar esses dados daqui para cá e depois nós vamos utilizar esse intervalo aqui como referência para criar o nosso gráfico. Da mesma forma, essa segunda série lá vai ser a série que eu vou criar o destaque, né? Esse destaque que a gente cria aqui, à medida que eu vou selecionando o mês, ela vai ser uma série separada, que também vai ser feita nessa segunda coluna aqui. Para que vocês possam entender melhor, nós vamos fazer o seguinte: cada controle desse aqui, ele vai ter que ser vinculado a uma célula. Por exemplo, eu já criei aqui uma célula para a cidade, ou seja, que eu vou determinar se vai ser a cidade número 1, a cidade número 2 e a cidade número 3, e essa outra célula aqui nós vamos vincular para determinar qual mês que está em destaque, se vai ser o mês de janeiro, fevereiro e assim por diante. Baseado nos valores que tiver aqui, nós vamos puxar os dados para essa tabela. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer o seguinte: eu vou digitar aqui o número 1 para a gente simular que vai ser a cidade de São Paulo, e vou digitar aqui também o mês número 1 para nós simularmos que vai ser o mês em destaque de janeiro, ok? Então como é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar aqui uma função chamada índice, certo? Então nós vamos utilizar essa função índice, que ela vai servir basicamente para retornar aqui o nome da cidade nesse caso, que vai aparecer. Então nós vamos selecionar aqui essas 3 células, certo?
que vai ser a minha matriz, e eu vou querer retornar o número da cidade que estiver aqui, no caso 1. Ou seja, se tiver 1, ele vai retornar São Paulo. Se aqui tiver o número 2, retorna Rio de Janeiro. Se aqui tiver o número 3, vai retornar Brasília. E vou fechar parênteses. Vou me atentar aqui, como eu vou copiar a fórmula para as demais células, eu vou me atentar a utilizar a referência absoluta aqui na minha célula E2. Então, vou travar ela utilizando a tecla F4 e vou pressionar um Enter. Perceba que ele já retornou São Paulo. Se eu mudar aqui para 2, ele vai alterar para Rio de Janeiro. E 3, ele vai alterar para Brasília, ok? Então, eu vou copiar esses dados aqui para baixo. Então, vou dar um Ctrl V aqui, vou colar aqui somente como fórmulas, certo? Vou copiar aqui e vou colar aqui também, que o resultado vai ser o mesmo. Perceba que, como eu utilizei somente referência absoluta aqui e aqui está uma referência relativa, ele foi descendo a minha matriz. Dessa forma, ele vai retornando o valor de cada uma das células logo abaixo. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, 1, ele está retornando todos os valores de São Paulo. Perceberam? Nessa coluna. Se eu digitar o valor 2 do Rio de Janeiro e da mesma forma para Brasília. Então, aqui nós já determinamos o valor que vai aparecer. Nós já determinamos a barra que vai aparecer no nosso gráfico, que é essas barras aqui. À medida que eu mudo aqui para Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, ele vai aparecer esses valores que tiver nestas células aqui. Nós vamos fazer a mesma coisa agora para o mês. Como é que a gente vai fazer esse destaque? Basicamente, essa célula em destaque é uma única série que contém apenas o dado que vai ser destacado, enquanto as outras células não contêm nenhum valor. Então, nós vamos utilizar aqui agora uma função se, que vai fazer isso para a gente. Como é que vai funcionar? A gente vai verificar se esse mês que está aqui é igual a esse número 1 que eu coloquei aqui. Por que eu coloquei esses números aqui? Justamente para fazer essa comparação, que eu tenho de 1 a 12 aqui e 1 a 12 aqui, que representa o número do mês em questão. Então, se este mês aqui, essa célula 1, está um valor 1, foi igual a este valor aqui, ponto e vírgula, ele vai retornar para mim qual valor? O próprio valor aqui da cidade que eu estou comparando. Se não, ele não retorna nada. Por isso que eu vou utilizar aspas, fechando aspas novamente para não mostrar nenhum valor. Como eu vou copiar aqui para as demais células, lembrando que essa célula aqui também ela tem que estar travada, porque ela não vai poder descer. Eu vou comparar cada uma dessas células com este valor aqui. Então eu vou utilizar a referência absoluta aqui na célula I2, certo? Vou travar ela e vou pressionar Enter. Olha lá. Como aqui é o valor 1, perceba que ele mostrou aqui 76 mil, o mesmo valor. Vou copiar aqui para as demais células, Ctrl V. Perceba que não está aparecendo nada, só vai aparecer aqui também no 1. Então, se eu mudar aqui para 2, olha lá. O valor comparado aqui vai mostrar somente no mês 2. Se eu mudar para 3, ele vai descendo desta forma, ok? Então, nós já fizemos a série que vai ter no nosso gráfico. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar o nosso gráfico com essas duas séries, utilizando o mesmo formato lá que o Alessandro demonstrou. Então, nós vamos selecionar esta série completa aqui, que vai ser os meses, que são os meses que estão aqui abaixo, ok? Inclusive a linha aqui em branco que vai dar o espaçamento. E nós vamos também selecionar aqui os valores de Brasília. E vamos selecionar esta série aqui, que vai ter somente o valor em destaque, ok? E nós vamos inserir o gráfico. Vamos clicar em inserir. Vamos clicar aqui em colunas 2D, que vai ser o nosso modelo. E vamos clicar aqui. Ok, olha lá que bacana. Nós já temos o nosso gráfico. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa formatar para que ele fique semelhante ao nosso exemplo. Eu vou apagar essa legenda aqui, ok? E perceba que aqui, nos meses que eu tenho o destaque, eu tenho duas colunas. Uma coluna na cor vermelha e uma coluna na cor azul. Perceba que se eu for mudando o destaque aqui, a coluna vai mudando de lugar, ok? Para que a gente tenha a impressão que tem apenas uma única coluna no nosso gráfico, nós vamos fazer uma sobreposição. Como é que a gente faz isso? A gente vai clicar com o botão direito na qualquer uma das colunas, formatar a série de dados, ok? E aqui eu tenho sobreposição de séries. Nós vamos utilizar o valor de 100% neste exemplo de gráfico aqui, que é o gráfico de colunas. Se você quiser, você pode até diminuir um pouco o espaçamento aqui entre as colunas para que elas fiquem com tamanho maior, ok? Ela vai ficar um espaçamento menor entre elas, consequentemente ela vai ficar com uma largura um pouquinho maior. Se você diminuir aqui mais, colocar 50%, ela vai ficar maior ainda, ok? Então, só para vocês entenderem como é que funciona. Então, agora eu tenho a impressão de que o meu gráfico, eu tenho os meses e tenho também aqui um destaque. Se eu selecionar aqui, por exemplo, 2, ele vai destacar o mês 2. Se eu selecionar aqui, colocar 9, ele vai destacar o mês 9. Por quê? Porque pela minha comparação, ele só vai mostrar o valor
no mesmo mês que tiver aqui. Da mesma forma que se alterar a cidade, os valores vão ser alterados. Olha, esse aqui é os valores da cidade de São Paulo, os valores da cidade do Rio de Janeiro e da cidade de Brasília, ok? Agora nós temos que fazer a formatação. Perceba que como eu coloquei somente o valor aqui sobre o meu mês em destaque, basta eu clicar sobre essa célula, sobre a minha coluna aqui que vai representar o meu mês em destaque, certo? Vou clicar sobre ela para fazer a seleção e vou clicar com o botão direito, adicionar rótulo de dados. Olha lá, ele vai colocar o rótulo somente aqui. Perceba que aqui apareceu os valores zero. Por quê? Porque ele entende que aqui tem zero como valor. Como é que eu posso fazer essa formatação para ocultar o valor zero? Basicamente, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai clicar com o botão direito aqui na nossa série de dados, nosso rótulo, e vamos clicar com o botão direito e formatar rótulo de dados. E aqui nós vamos fazer a formatação de rótulo. Nós vamos clicar aqui em número e aqui nós vamos determinar o formato de número. Nós vamos utilizar aqui número, certo? Com 2 casas decimais, com 0 casas decimais, eu não quero as casas decimais, e com separador de milhar. Esse aqui é o código que aparece, ok? Como é que a gente vai fazer para que o zero suma? Basicamente, a gente vai fazer uma formatação personalizada. A gente vai copiar esse valor aqui, nós vamos digitar um ponto e vírgula aqui, vamos colar esse valor novamente e vamos digitar um outro ponto e vírgula, ok? E agora nós vamos clicar em adicionar. Feito isso, perceba que o zero sumiu. Por que que o zero sumiu? Porque esse formato de número aqui, um representa o número positivo, o outro negativo, e no caso do zero, que é a terceira série aqui, a gente não colocou nada. Então ele vai ocultar este valor para não mostrar os valores zero, ok? Isso aqui a gente tem até um artigo lá no blog do Guru que fala sobre formatação personalizada de números, que dá uma ideia melhor de como vocês podem trabalhar com esse formato personalizado. Depois vocês dão uma lida lá, ok? Então aqui agora nós vamos inclinar isso aqui, botão direito, formatar rótulo de dados, e aqui nós vamos escolher, nessa opção aqui de tamanho, nós vamos clicar em alinhamento, e aqui eu vou escolher a direção do texto, eu quero ele inclinado para cima, então nós vamos colocar nesse formato aqui. Olha lá que legal. Já finalizamos esse formato aqui. Então agora a comparação já está pronta. À medida que eu vou mudando a comparação, ele vai mostrando os valores. Legal, né? Agora o que a gente tem que fazer para finalizar aqui? Nós agora temos que criar os controles, que será o que vai controlar que número que vai ter nessa célula. Existem várias maneiras de fazer esse controle. A gente pode fazer, por exemplo, utilizando uma caixa de combinação. A gente pode fazer utilizando vários modelos aí. O que a gente vai fazer aqui nesse momento para utilizar esse controle? Nós vamos utilizar o segmentador de dados da tabela dinâmica. Então nós vamos fazer uma tabela dinâmica somente para utilizar esse segmentador de dados. Como é que a gente vai fazer isso? Como aqui eu tenho os meses de janeiro a dezembro, eu vou criar uma célula logo aqui abaixo, uma região que nós vamos colocar janeiro, nós vamos copiar até o mês de dezembro, ok? Eu vou puxar um pouquinho para baixo aqui e vou colocar aqui o título. Nós vamos colocar aqui meses, que na nossa tabela nós vamos precisar de um título. Vou selecionar esses dados aqui, olha lá, e vou inserir uma tabela dinâmica. Clicar aqui em inserir, tabela dinâmica, e aqui eu vou agora clicar em planilha existente e vou inserir essa minha tabela dinâmica logo aqui abaixo, ok? Vou fazer isso, vou clicar em ok, olha lá, vou criar a minha tabela dinâmica. O que a gente vai fazer agora com essa tabela dinâmica? Já apareceu os campos aqui, nós vamos puxar o único campo que a gente tem na nossa tabela, que é meses, para linhas. Olha que legal. Então eu tenho aqui agora todos os meses. Para que aquele filtro funcione, nós vamos clicar aqui dentro da nossa tabela dinâmica, em analisar, e nós vamos clicar aqui em inserir segmentação de dados. Vou clicar aqui, vou selecionar o único campo que eu tenho e vou clicar em OK. Olha que legal. Já apareceu o meu segmentador. Só para vocês entenderem como é que ele funciona, eu vou aumentar um pouquinho aqui. À medida que eu clicar em um mês, ele vai filtrar o mês aqui. Olha lá, cliquei em fevereiro, ele vai mostrar o mês de fevereiro. Cliquei em março e assim por diante. Então o que eu tenho que fazer para identificar qual mês que está clicado? Verificar qual o nome que está nessa célula aqui. Então nós vamos clicar aqui e vamos fazer uma função corresp para corresponder qual é esse mês dentro dessa minha lista. Então ele vai me falar, por exemplo, que o mês de maio é o mês número 5, ok? Só para vocês entenderem, nós vamos alterar esse valor aqui agora para uma função corresp. Vou procurar o valor que está nesta célula, ok? Olha lá, valor procurado. E agora vou colocar um ponto e vírgula, e a minha matriz procurada é o nome dos meses. Olha lá, perceba que eu não selecionei o título, porque quando eu tiver janeiro, eu quero que ele retorne 1. Se eu selecionar o título, ele ia retornar janeiro como 2, e não é isso que eu quero, ok? Ponto e vírgula, e o meu tipo de correspondência é uma correspondência exata. Então, vou fechar parênteses. Olha que legal, mês 5.
Se eu clicar aqui agora em janeiro, vamos ver lá se não mudou, olha, mês 1, ok? Então agora a gente pode arrastar essa nossa segmentação de dados para o nosso modelo de gráfico aqui em cima. Então vou colocar aqui do lado, certo? Vou dar uma formatada aqui, a gente pode diminuir a largura, vocês podem fazer aí a formatação que vocês acharem mais interessante. Pode aumentar o gráfico e assim por diante. Então vou colocar aqui, como a gente ainda vai ter mais um espaço aqui, a gente pode até aumentar esse gráfico aqui, que a gente vai precisar colocar o nosso segmentador de dados aqui, referente aos dias, às cidades. Então vamos lá, clique em janeiro, olha lá, já foi realizado o nosso comparativo aí. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para a cidade. Ok, nós vamos criar uma nova tabela dinâmica com apenas as 3 cidades, e eu vou selecionar aqui, e depois vou correlacionar lá, utilizando a função corresp, essa célula com a cidade que ficou marcada. Como é que a gente vai fazer isso? Então vamos lá, nós vamos primeiro remover o filtro. Por que nós vamos clicar em remover o filtro? Eu vou explicar para vocês. Quando eu removo o filtro, eu vou ter todas as cidades aqui, ou todos os meses. Por isso que eu preciso criar logo aqui abaixo, porque se eu clicasse, por exemplo, com o filtro ativado aqui, olha, cliquei em junho. Aqui está o mês de junho, certo? Só que aqui tem células que não estão sendo utilizadas. Se eu começar a criar logo aqui abaixo, se por um acaso eu remover o meu filtro, olha o que iria acontecer. Eu estaria criando aonde estaria o mês de abril, e isso iria virar uma bagunça na minha planilha. Por isso, com o filtro removido, eu vou, só para ter uma noção do tamanho que essa tabela dinâmica ocupa, eu vou começar a criar logo aqui abaixo. Então nós vamos colocar aqui agora o nome das 3 cidades. Quais são? São São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Então vamos lá. São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, para finalizar, ok? Nós vamos, faltou aqui, vou arrastar aqui e colocar o título, né? Então, cidades, que vai ser o título do campo da nossa tabela dinâmica. Vamos selecionar aqui, inserir tabela dinâmica. Vamos clicar aqui em planilha existente e vou criar logo aqui abaixo. Você pode utilizar essa tabela dinâmica em alguma planilha extra aqui apenas para ocultar depois. Não precisa necessariamente ser na mesma planilha. Eu estou utilizando aqui para efeito de ficar mais simples. Então vou clicar aqui, ok. Tenho a tabela dinâmica número 2, vou puxar cidades aqui para linhas. Já tenho as cidades. Vou clicar agora em analisar, inserir segmentação de dados e vou marcar aqui em cidades. Prontinho, já tenho o meu segmentador com o nome das cidades, ok? Olha lá, cliquei em Brasília, ele vai filtrar Rio de Janeiro e São Paulo. Então, como é que a gente vai fazer agora? A gente vai, primeiro, arrastar esse nosso segmentador lá para a nossa planilha lá em cima, ok? Lá no nosso gráfico, vou arrastar ele aqui. A gente poderia copiar, recortar e colar também para ficar mais fácil. Vou colocar ele aqui, você pode colocar ele na posição que você achar melhor. Vou aumentar um pouquinho mais o meu gráfico, ok? E vou já ter o meu resultado aqui. A única diferença é que ainda não está funcionando, por quê? Porque eu ainda não tenho aqui as cidades, ok? Vinculado, então eu tenho que vincular essa célula com a cidade lá embaixo. Então vai funcionar da mesma forma, corresp, ok? Vou ter aqui o valor procurado, vou procurar aqui, por exemplo, São Paulo, e vou utilizar essas 3 cidades aqui, que é a minha matriz, ponto e vírgula, 0, que é correspondência exata. Olha lá, a primeira cidade, que é a cidade de Brasília, cidade número 3. Olha, ficou invertido, né? Então, por que isso aconteceu? Olha, quando eu clico em Brasília, ele colocou aqui Brasília como a cidade número 1. Por quê? Deixa eu explicar para vocês o que isso acontece. Como aqui as cidades na tabela dinâmica aparecem em ordem alfabética, isso pode ocorrer. Esse pequeno probleminha aí, ó. Brasília é a primeira cidade. Só que quando eu clico aqui em Brasília, ele vai retornar o primeiro valor. Ele vai retornar como o terceiro valor, certo? Vamos verificar se está correto isso aqui. Não, acho que ficou correto. Não ficou errado, não. Deixa eu só comparar. Brasília, agora está certo. É a cidade número 3. É isso mesmo. Brasília é a terceira cidade, a terceira coluna. Ele não fez essa diferença aí, não. Rio de Janeiro está aqui. Então, a segunda cidade, e São Paulo é a primeira cidade. Ele colocou aqui em ordem invertida, simplesmente porque fica em ordem alfabética, ok? Então eu vou aqui agora aumentar aqui, olha, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Prontinho, o nosso gráfico está funcionando. Olha, eu seleciono o mês, ele vai comparar. Seleciono aqui agora a cidade, ele vai trocar, ok? Agora nós vamos converter a nossa barra para linha, para ficar parecido com esse modelo aqui de exemplo. Nossa, como é que a gente vai fazer isso? Para isso, a gente precisa basicamente trocar o nosso tipo de gráfico de série aqui. Então, nós vamos clicar com o botão direito em qualquer uma das barras, alterar tipo de gráfico de série. E aqui nós vamos mudar. Perceba que eu tenho 2 séries aqui. Uma série é
a da cidade, e a outra série em vermelho é da barrinha de destaque. Então nós vamos colocar as duas séries como linhas, essa primeira linha aqui. Feito isso, nós vamos clicar em OK. Perceba que ele converteu as duas para linhas. A única diferença é que essa série vermelha, perceba que o único ponto alto aqui são os pontos do mês em destaque. Os outros pontos estão todos como zero. Por quê? Porque eu não tenho nenhum valor aqui. A gente vai primeiro converter esses marcadores aqui, nós vamos remover a linha e inserir os marcadores. Para isso, nós vamos clicar no botão direito, formatar a série de dados. E aqui nós vamos clicar no baldezinho de tinta, vamos colocar aqui em marcador, vamos colocar opções de marcador, nós vamos colocar o interno, ok? Para facilitar aqui, eu vou tirar a linha primeiro, vou clicar em linha, vou marcar sem linha, para remover a linha e deixar apenas os marcadores. Vou voltar lá agora em marcadores e vou colocar aqui opções de marcador interno, vou escolher o marcador que eu quero, no meu caso é essa bolinha, vou aumentar um pouco, ok? E vou aqui agora colocar um preenchimento, vou colocar ele com um preenchimento branco, para a bolinha ficar branca por dentro. E vou também aumentar um pouco a borda do meu marcador. Olha lá. Prontinho, já ficou mostrando aqui os valores do jeito que eu quero. Perceba que o único mês que vai ficar alto é o mês que tem a bolinha em cima, ok? Ou seja, é o mês que está destacado. Todos os meses estão como zero. Como é que a gente vai fazer para evitar que esse zero não apareça aqui no nosso marcador? A gente vai ter que alterar um pouco a nossa fórmula. Por quê? No gráfico de linhas, como esse valor aqui ele é mostrado como zero, inclusive no nosso gráfico de barras também. Não sei se vocês lembram, mas lá quando a gente criou apareceu zero. Para que ele não mostre esse valor, a gente pode simplesmente trocar aqui, ó, e colocar não disp. Ou seja, vamos colocar uma função que ao invés de aparecer em branco na nossa fórmula, vai aparecer o valor não disponível. Esse valor ele não é exibido no gráfico. Perceba que ele não aparece quando eu copio. Então vou copiar essa fórmula, jogar para todas as outras aqui abaixo. E feito isso, ele não vai aparecer. Você pode jogar aqui o seu rótulo um pouco para cima do marcador, colocar acima aqui para ele aparecer acima, e o nosso gráfico ficou basicamente pronto. O que a gente precisa fazer para ficar mais semelhante com esse aqui? Colocar essa linha aqui. Como é que eu coloco essa linha que ela vai vir aqui do nosso marcador até a parte de baixo aqui? A gente vai ter que adicionar um recurso aqui chamado barra de erros. A gente vai clicar aqui na nossa série de dados, ok? E nós vamos clicar utilizando esse mais aqui, elementos do gráfico, nós vamos clicar aqui em barra de erros, vamos procurar barra de erros e vamos marcar, ok? Feito isso, não sei se vocês conseguem enxergar, mas tem uma barrinha aqui, olha. Tá vendo que tem um pontinho aqui logo próximo aqui? Se vocês não conseguirem enxergar para fazer a seleção, como é que vocês podem selecionar essa barra para a gente formatar ela? Vocês podem clicar no gráfico, clicar aqui em design, em formatar, e aqui onde está a área do gráfico, nós vamos selecionar a barra de erro. Vamos clicar aqui, ó, todos os elementos do nosso gráfico, barra de erros da série 2. Vamos clicar, ele selecionou, ok? Vocês podem pressionar agora Ctrl 1 para formatar, vai aparecer a nossa formatação da barra de erro. Como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte, a nossa barra de erro, ela vai ser do tipo ambas, perceba que ela vai crescer tanto para cima quanto para baixo. Se eu colocar aqui, por exemplo, ambas, eu vou ter a linha para cima e para baixo. Menos, ela vai aparecer só na parte de baixo, e mais, ela apareceria só na parte de cima. Como eu quero que ela apareça na parte de baixo, eu vou colocar como menos, ok? E aqui o valor, eu vou determinar o tamanho dessa barra. Ou seja, para que essa barra ela tenha o mesmo tamanho do meu ponto, eu vou colocar aqui como porcentagem e vou colocar 100%. Olha lá, ele criou uma linha que vai do mesmo tamanho do meu ponto, ou seja, ele vale o mesmo valor, 100%. Agora basta você formatar. Clicar aqui, por exemplo, no baldezinho de tinta, você pode formatar a linha, colocar aqui como linha sólida. Aqui você pode escolher o tipo de traço que você quer, ok? Olha lá, um traço pontilhado, você pode colocar a cor que você desejar, e o seu modelo aí já vai estar bem semelhante ao nosso modelo lá, ok? Se você quiser pode aumentar um pouco também a espessura da linha. Prontinho, olha lá a nossa barra de erro. Agora, o valor que eu selecionar, ele vai mostrar, ok? Então, vocês perceberam aí que um exemplo é bem simples, denomina do outro aí. Basta você mudar o tipo de gráfico de série e fazer algumas formatações extras para que você possa ter os dois modelos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula aí. Ela ficou um pouquinho comprida aí para mostrar todos esses recursos aí. E espero que tenha respondido bem aí a questão da nossa amiga Lana. Um grande abraço, Alessandro. A gente encontra aí no nosso próximo vídeo. Até lá!